O que é uma empresa de sucesso? O que é sucesso? Quando a gente pergunta sucesso para as pessoas, podem vir diversas respostas. Podem vir dinheiro, riqueza, pode vir poder, pode vir reconhecimento. Existem diversas respostas possíveis. Mas a melhor resposta que nós encontramos por contexto da organização, da pessoa jurídica, não da pessoa física, porque aí é pessoal seu, você constrói o seu conceito de sucesso, até te convido a fazer essa reflexão. Até porque uma empresa, ela existe para servir um propósito da pessoa, não a pessoa existe para cumprir o propósito da empresa. Se essa empresa não faz sentido para cumprir seu propósito enquanto vida, enquanto pessoa, não faz sentido você estar ali, né? Mas voltando para a visão da pessoa jurídica, sucesso na empresa jurídica, depois de muitas reflexões, discussões, cases, mais de 200 empresas de case no nosso laboratório corporativo, nós chegamos a uma conclusão. O melhor conceito de sucesso até hoje é a perenidade. Perenidade é diferente de longevidade, né? Uma vez falaram para mim, não, vamos construir empresas longevas. Mas quando você fala de longevidade, você está falando de um negócio que vai durar mais tempo. Você está falando de um negócio que vai durar mais tempo e vai morrer. Quando você pensa no ciclo de vida de uma pessoa física, você passa pela infância, adolescência, juventude, adulto, idoso e morre. Agora, a pessoa jurídica, ela é da mesma forma. Ela tem fases. Ela tem a fase da infância, em que ela ainda está ali no começo, se descobrindo. Ela passa pela fase da adolescência, ali a rebeldia, o crescimento acelerado, juventude. Ela fica madura, né? Ela começa a envelhecer e ela não precisa morrer. Essa é a grande diferença entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, a gente já descobriu a fonte da vida eterna. A fonte da vida eterna é a inovação. Enquanto para você continuar vivo, você precisa também de oxigênio, se alimentar. Na pessoa jurídica, você precisa de caixa. Com caixa, você fica vivo. Mas para você não morrer lá no final, você não encerrar o seu ciclo, você precisa de inovação. É ela que vai te dar condições de iniciar um novo ciclo e renascer a sua pessoa jurídica, se manter vivo num novo contexto, num novo cenário. Só que, para a gente fazer esse ciclo todo acontecer, que é o nosso conceito de sucesso, a gente precisa de várias coisas. Mas antes, voltando para a questão da perenidade, o conceito de sucesso, por que perenidade, então, é o melhor indicador de sucesso de uma empresa? Primeiro porque empresas que existem e dão mais lucro, por exemplo, que pode ser um critério que você use, não necessariamente porque ela deu mais lucro esse ano, no ano que vem ela está viva. Adianta você dar muito dinheiro hoje e ficar com a dívida amanhã? Ou empresas que mais cresceram, mais deram lucro, ou aquelas que atendem um propósito maior. Só que a visão do propósito ela também é um pouco vaga. Ela é propósito para quem? Existem muitos stakeholders dentro da organização. É um propósito do acionista, é um propósito para o cliente, é um propósito... De novo, agradando 100% das pessoas, você sempre vai agradar mais ou menos todo mundo, né? Você precisa ter um foco ali e uma hora agradar um pouco mais um pouco mais outro. Eu gosto muito mais do que a ideia do equilíbrio, a ideia do malabarismo, né? Uma hora a bolinha está subindo, uma hora a bolinha está descendo e você vai mantendo isso girando. E as empresas que realmente têm sucesso são aquelas que conseguem durar. Porque uma empresa ela pode chegar no final, ela ter uma passagem geracional, o pai passa para o filho, uma empresa pode ter um fim, o pai morre e ele que conduzia, dependia dele, a empresa acaba, a empresa pode ser vendida, outra pessoa vai continuar, e ela pode se tornar uma empresa autogerida, né? Em que não depende de ninguém e a empresa roda sozinha, né? Existem alguns segredos para isso acontecer e nós vamos discutir isso depois em outros vídeos também. Mas tendo a perenidade como critério para o sucesso, porque é ela que vai te dar a condição de passar por momentos de crise, sobreviver, aproveitar os momentos de bonança do mercado, porque a gente sabe que o mercado é cíclico. Uma hora ele está em crise, a crise quebra os despreparados. Quem não tem gestão e liderança eficaz fica no meio da crise. Aquela empresa que se preparou e tem visão e está olhando para a perenidade, ela sobrevive. Quando ela sobrevive, ela pega um oceano azul, um mar limpo, com menos concorrentes. E aí ela vai e aproveita o mercado, surfa a onda de novo. Óbvio que nesse momento vão entrar novos aventureiros, mas que vão surfar um pedaço da onda, sempre vai ter, mas na próxima crise sai todo mundo de novo, porque é todo mundo aventureiro. Essa empresa que olha para a perenidade
ela é constante. Ela sobrevive à crise e aproveita a bonança. Ela sobrevive à crise e aproveita a bonança. Essa empresa com perenidade é a empresa que nós queremos construir aqui. E é esse conceito de perenidade que a gente quer trabalhar. Por isso, a gente construiu um método autoral que traz essa visão dos níveis de maturidade de uma empresa. A empresa tem a infância, a juventude, a maturidade e a senioridade ali, né? Aí ela começa um momento de declínio. Só que esses níveis, eles já existindo, a gente consegue se preparar e a gente consegue entender como lidar com a empresa. Em cada momento, a empresa tem uma necessidade diferente. Por exemplo, eu não vou pegar uma criança e colocar uma criança para dirigir um carro. Assim como eu não vou pegar uma empresa que ainda não passou do seu estágio inicial de maturidade e colocar ela para escalar loucamente, vamos vender 10 vezes mais, 30 vezes mais. Ela não tem o preparo suficiente para isso. E muitas empresas quebram. Uma das minhas formações é gestão de crise. E dentro das associações de gestão de crise, a gente tem uma clareza muito grande sobre os principais motivos, né? Quanto que empresas entram em crise? Empresas entram em crise, na maior parte das vezes, até no momento de crescimento. Parece antagônico, parece inesperado, mas é no momento de crescimento desordenado que a empresa acaba se endividando, se comprometendo no seu fluxo de caixa, endividamento, ela começa a ter desorganizações muito grandes, porque todo crescimento vem com um trade-off da desorganização. E é nessa desorganização, quando ela excede o limite, que você perde o controle sobre a complexidade. A empresa vai crescendo e vai ficando complexa. Quando você perde o controle sobre a complexidade, você começa a tomar decisões que não necessariamente estão alinhadas, estão no melhor interesse da companhia. E a gente começa a ir pelo feeling, mas o feeling ele é traiçoeiro. O feeling, esse senso que vem, a intuição, né? Ela acontece com base nas experiências que a gente teve. E se a gente ainda não teve muitas dessas experiências, porque a empresa está num novo estágio de maturidade que eu não estou acostumado a viver, a minha intuição vai ser falha. Então, nem sempre a intuição é o melhor jeito de tomar a decisão. Obviamente, se eu tenho uma pessoa que já passou por isso 150 vezes, você vai acreditar muito mais na intuição dessa pessoa, porque ela já vivenciou isso 150 vezes, né? Agora, a intuição de alguém que não vivenciou alguma coisa, esse é um risco. Mas voltando no assunto, entendendo os momentos de maturidade que a empresa tem, você entende o jeito certo de lidar com ela. Você vai tratar a criança como criança, o adolescente como adolescente, o adulto como adulto. E assim você consegue extrair o melhor e entregar o que cada empresa precisa no momento. Mas antes disso, você precisa entender essa visão macro para entregar de fato essa perenidade para a empresa. A perenidade vai vir e ser construída em diversos momentos cíclicos, que são os estágios de maturidade. Cada estágio de maturidade, você tem uma construção mais estável, né, de amadurecimento, de estabilização, seguido de um momento de crise e ruptura. Esse momento de crise e ruptura rompe com o estágio anterior e te inicia no próximo. E isso é cíclico, você vai passar por isso diversas vezes. Lembrando que a questão da cultura, né? A cultura vai sendo consolidada, depois você tem que romper com ela quando você transiciona para o próximo nível de maturidade, constrói uma nova cultura, que depois você vai romper com ela de novo e assim por diante. Esses níveis de maturidade são previsões que a gente já sabe. Já viveram quantos milhões de seres humanos na face da Terra? Um monte. Então a gente já sabe que o ciclo é esse. Quantas empresas já passaram por aqui? Milhões também, bilhões. E a gente também sabe essas fases. Só que esse é um tipo de conhecimento negligenciado. A gente se cega para esse tipo de conhecimento. Para que eu vou reinventar a roda se isso já aconteceu milhões de vezes? Basta eu olhar para o que já aconteceu, identificar esses padrões e me precaver. E esses padrões acontecem de forma diferentes em empresas de diferentes mercados. Algumas coisas que influenciam na velocidade dessas transições entre níveis de maturidade são o tamanho da companhia, porque conforme ela vai ficando maior, ela vai ficando mais complexa e exige novos níveis de maturidade para lidar com essa complexidade. São a idade da companhia, quanto mais tempo passa, mais essas culturas vão se enraizando e você precisa lidar com isso de uma forma diferente. Mas o que mais impacta o nível de maturidade e a força como isso te empurra para ir para os próximos níveis é a taxa de crescimento do mercado em que você está inserido. É muito diferente você ter uma mineradora de uma startup de tecnologia. Uma mineradora, ela evolui em ciclos de cada 50 anos. A
cada 50 anos você vê uma grande inovação no segmento de mineração. Agora, se você é uma startup de tecnologia, a cada 2 anos vão ter muitas inovações significativas e o seu negócio vai ser empurrado a ir para uns níveis de maturidade mais altos. Como nascer num cenário um pouco mais conturbado, que vai exigir que você evolua mais rápido, né? Tem pessoas que são assim, elas acabam evoluindo por níveis de maturidade de acordo com o ambiente em que ela convive, ela vive, né? Então, quando eu falo dos níveis de maturidade, são esses fatores que te empurram para ir numa velocidade maior ou menor. Fato é, você não necessariamente precisa evoluir, mas para crescer, para se manter numa taxa de crescimento, você vai precisar avançar por essas fases de crescimento. Porque se você não avançar, você corre 2 riscos. O primeiro risco de estagnar e não conseguir mais crescer, você vai ter um teto, um limite, e o segundo é de falhar e realmente acabar quebrando, entrando em crise com a empresa. Na melhor das hipóteses, se você não avança para os níveis seguintes de maturidade, você acaba estagnando em tamanho, crescimento, você não consegue lidar, você cria um teto de complexidade que você consegue lidar. Agora, se você vai avançando, empresas que avançam cada ciclo a cada 1 ano, tem empresas que avançam cada ciclo a cada 5, 10 anos, mas se você avança de acordo com o mercado que você está, você consegue trazer mais entregas, trazer mais crescimento para o seu negócio. E se você é alguém que tem ambição, que eu acho que tem, eu acho que a gente também é impulsionado aí para esse caminho de crescer, de amadurecer, de ser mais. Até porque entregando mais para a gente e para o mundo, a gente se torna pessoas melhores e mais reconhecidas, né? Com legado, com coisas que nós deixamos mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Se eu não evoluo pelos níveis de maturidade, eu não deixo um legado. Quando eu sair, isso vai deixar de existir. Agora, o quão mais recompensante é deixarmos um legado de tudo aquilo que nós construímos. E é sobre isso que nós falamos aqui nesse canal. São conteúdos de gestão, de liderança, de transformação empresarial, como construir uma empresa de sucesso. E se esse conteúdo de alguma forma está te ajudando, ou você acha que pode ajudar outras pessoas, não esquece de ajudar aqui, seguindo, compartilhando, curtindo, para que o conhecimento possa ser difundido. Da mesma forma como te ajudou, pode ajudar outros. Vamos juntos?